nem todo mundo que a gente encontra é destino. E muitas vezes o destino somos nós. E algumas pessoas, elas servem como ou um obstáculo, ou um facilitador, ou um atalho para algum lugar que a gente precisa acessar. Ainda bem que existem pessoas incríveis, como a nossa convidada, a psicóloga especialista em relacionamentos, Pamela Magalhães, que vai nos trazer muitas lições. Nossa, eu queria que ela ficasse aqui para sempre, que ela cuidasse da minha vida, por exemplo. Aliás, Pam, seja muito bem-vinda. Obrigada, Nossa, a gente está meninas. super feliz de te receber aqui. E a Eu primeira também. pergunta é, psicólogo sofre? Psicólogo briga? Psicólogo sai da linha? Tem perde a linha? ansiedade? Tem ansiedade? Bom, para você que não sabe, psicólogo é um ser humano, como qualquer outro, né? Correndo sangue aqui nas nossas veias. A gente sofre bastante, sim. A única diferença é que talvez a gente conheça um pouco mais das ferramentas e a gente esteja mais habilitado para olhá-las com mais carinho, o que muitas vezes também resulta numa cobrança gigante. Porque você saber o que está acontecendo e você entender que você precisa fazer algo sobre aquilo e você sabe onde estão as ferramentas para que isso seja feito, mas você não está conseguindo fazer, confesso que é bem torturante. Então existe uma autocobrança, é isso? Ah, claro. Toda vez que você sente que você tem algum domínio sobre um determinado assunto, você se obriga a saber sobre ele. Só que quando a gente fala de emoção, é complicado, né? Porque emoção é aquele cavalo indomável. E mais do que isso, eu fiz essa brincadeira, psicólogo sente, sofre, pensa... Mais do que isso, porque vocês ainda absorvem as histórias e a energia dos pacientes. Nossa, você sabe que isso é uma curiosidade minha? Como que é isso, sabe? Porque você lida com muitas histórias e muitas vezes aparecem histórias, sei lá, acho que se eu fosse psicólogo eu ia chorar em todas as sessões. Senão eu ia levar Ia abraçar, eu ia que não levar, pode. abraçar, ia querer levar pra casa. Não sei, cara, não sei como Quando que eu ia ser. resolvi fazer psicologia, meu pai chegou e falou assim, não vai dar certo, tá? Não quero te deixar chateado, mas não vai dar certo porque você é uma manteiga derretida, você chora com tudo, eu não consigo ver um filme com você, você chora com anúncio na televisão, então assim, não vai funcionar, esquece, porque eu sou mesmo. Eu sou uma pessoa que chora muito fácil, eu sou uma pessoa muito sensível. Antes, acho que eu fazer minha formação dentro da abordagem sistêmica, a minha primeira formação foi psicanálise, numa época em que as coisas eram mais engessadas. Então, eu não me permitia, assim, dar um abraço no meu paciente, ou mesmo chorar, uma coisa que parece assim, né? Chorar na sessão. Tão humano. É, tão humano. E a gente está tratando com humanos, né? Então, depois, com a maturidade, com o tempo, com as formações, acho que eu fui me permitindo deixar desaguar aquilo que existe e perceber que isso não me desconecta, mas isso me conecta ainda mais. Mas voltando, no meu pai, ele dizia que, olha, não vai dar certo, porque você chora demais e tal. Mas é aquela história, sabe aquela coisa que se você nunca lavou louça, quando você lava muito, fica um calo na mão, mas depois que você lava bastante, os calos estão lá e aí você nem sente, aquilo naturalmente acontece. Quando a gente escuta vidas sempre, a gente lida de uma outra forma, encontra-se um lugar dentro de nós para que essas histórias possam transitar, entendendo que eu não estou lá para solucionar essas histórias, eu não estou lá para pesar essas histórias, mas eu estou ali para conseguir digerir essas histórias junto com o meu cliente. E deixar ela no lugar dela também, porque você não imagina. Eu uso um exemplo interessante, eu falo assim, você me procura e me mostra um túnel escuro. Você fala, eu estou aqui e eu não estou sabendo para onde eu vou, não estou conseguindo lidar. E eu digo para você, então estaremos juntos nele. Eu também não sei onde há luz, mas junto com você, quem sabe, poderemos encontrar essa luz. E aí a gente vai caminhando junto nesse túnel. Eu não posso ir na frente e eu não posso nem ficar para trás. Eu estou junto. Se você quiser parar, a gente para. Quiser voltar, quiser, não quero mais que você esteja aqui, eu não vou. Mas eu estou junto com você. Só que quem manda ali é justamente você. Opa, eu acho que esse lugar é legal. Essa percepção que você teve do lugar do psicólogo, até de fazer psicologia, porque antes você ia ser jornalista e virou psicóloga. Já teve uma reviravolta aí, da doutora Mara Martucci, que é psicóloga maravilhosa. E aí, como você via o trabalho da sua mãe criança, ainda o adolescente ali de longe? O que você achava que ela fazia? Onde que aquilo te pegou? A sua mãe é terapeuta, tá? A minha mãe é psicóloga.
Ah, é? Olá, gente. A minha mãe é psicóloga da Érica. Acontece assim. Por isso que eu sou madura. Acontece assim, eu acho que a admiração, ela passa por alguns lugares. Primeiro que minha mãe, uma pessoa assim que para mim sempre foi tudo, né? Aquela pessoa incrível, maravilhosa e tal, muito boa no que faz, sempre foi muito empenhada. E minha mãe sempre me levava junto. Então eu estava junto, filha única. Eu estava lá, eu estava nos grupos de terapia, eu estava na aula, espera aqui. Então, o mundo da psicologia era um mundo conhecido. Só que, ao mesmo tempo, eu via minha mãe tão grande que eu dizia assim, claro que não conscientemente, mas inconscientemente era assim, não é para mim, isso é dela. Ela é a psicóloga. Como que eu vou, né? Eu nunca vou conseguir estar à altura dela, porque minha mãe era tudo. Então, houve uma resistência grande em ser psicóloga. Acho que eu só me permiti porque talvez a minha mãe também foi dando esse espaço e me dizendo assim, você não precisa ser psicóloga igual a mim, mas você pode ser uma psicóloga igual a você, né? Do seu jeito, da sua forma. Tanto que a gente tem linhas diferentes, a gente tem abordagens diferentes e formas de pensar diferente, mas também muita similaridade de trabalho e uma baita de uma cumplicidade. Mas de no uma primeiro referência, momento não foi a psicologia, foi não, jornalismo. Foi jornalismo. Como foi isso? Eu sempre gostei de teatro, fiz teatro minha vida inteira, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, o teatro, ele ia vir para conseguir me soltar um pouco. Também. Fiz teatro porque eu era tímida, sou ainda, mas eu também sou. É que a gente disfarça bem. Super. Disfarça bem. Teatro, então. Mas a timidez, eu acho que era uma coisa mais reservada, um jeito de ser. E não foi nem iniciativa dos meus pais, foi minha, que eu falava assim, eu quero me soltar, eu quero poder falar mais alto, eu quero poder, porque na escola, fala alguma coisa. Eu falava baixo, professora, fala alto, não saía minha voz. Então você percebeu a Então necessidade. era super, eu mesma. Comecei a fazer, fiz desde os 10 anos, fiz a vida inteira teatro. Então assim, não na intenção de ser atriz, mas na intenção de me soltar. E eu comecei a me comunicar bem, isso começou a acontecer, mandava cartas para Capricho, dizendo assim, deixa eu responder as dúvidas, eu com 12 anos, deixa eu responder as dúvidas dos adolescentes. Não acredito. Deixa eu responder as dúvidas. Ela já era. Eu falava, deixa eu responder. Era, aí até uma vez a redatora me respondeu, falou, escuta, pela letra, né? Quantos anos você tem, né? Aí eu respondi, eu falei assim, eu tenho 12, 13 anos, tal. Ela falou, você pode responder dúvida aqui, você não tem informação nenhuma. Eu tinha certeza que eu ia responder as dúvidas da Capricho. Sabe aquela parte que tinha? Ela já era uma pseudo-jornalista e já pensava em responder sem comportamento. Enfim, aí comecei a fazer jornalismo, não terminei, porque no meio da faculdade meus pais se separaram, eu tive uma depressão gigante, e aí eu ficava em casa dormindo direto. Tem que falar a verdade aqui, né? Que eu sou, às vezes, assusta. Porque quem me conhece de um jeito não sabe que eu sou tão transparente, mas eu costumo ser de verdade, falar. Por isso que você está onde está, pela verdade. Não, e foi isso. Aí eu tive uma depressão gigante, eu tinha um namoradinho na época que era mais meu amigo do que namorado. Ele foi lá, fez a minha inscrição no vestibular sem eu saber. De psicologia? De psicologia, porque ele achava, ele acompanhava, ele sabia que era uma coisa que eu gostava, porque eu falo assim, eu sempre fui psicóloga. Eu sempre gostei de escutar as pessoas, eu sempre me importei com as pessoas, me mobiliza isso. Eu gosto de ajudar as pessoas a se ajudarem, é uma coisa minha, é natural. E aí ele via eu mal ali e tal, ele falou, bom, vou fazer. Fez, a gente tomava cedinho, porque depressão, quem já teve sabe que o sono fica atrapalhado. Você dorme, fica com insônia e bababá, ansiedade. E aí eu lembro que era 5 e pouco da manhã, ele, vamos lá, se arruma pra gente tomar um suco, sei lá o que. Eu lembro que eu me arrumei, papapá. Eu lembro até que ele falou assim, não, mas se arruma um pouquinho melhor, tal, né? Acho que eu fui de qualquer jeito, ia vestibular, né, tal. Vai com isso, leva um casaquinho e tal. Se arruma e põe uma caneta azul no bolso. Não, tinha tudo, mochila com estojo e tal. Sabia nada. Que você aí ele parou na frente, estou falando isso porque ele sabe que é verdade, né? Se ele caso ele assista. E aí eu lembro que ele parou na Maria Antônia ali e falou assim, pode descer. Eu falei, descer para onde? Descer, pode descer ali que você vai prestar vestibular hoje. Eu falei, como assim? Oi? Né? Que história é essa? Fiquei brava, briguei, logicamente, fiquei louca, porque deu desespero, eu sou super controladora, você imagina uma coisa fora, quase morri. Aí ele começou a falar, chorou, falou, vai ser bom pra você, eu tenho certeza. Eu falei, mas eu não estudei nada. Aí já mudou, né, a preocupação. Me preparei. Eu nem me preparei. Ele falou assim, mas se for pra você entrar, você vai entrar. Aí eu fui desesperada, mas eu sou uma pessoa que, assim, eu sou resistente para algumas coisas, mas também se me jogar lá, eu vou fazer o meu melhor. A gente se vira nos tempos. E aí eu Já fui. que tá que vá. Então, capricha.
Aí eu fui, passei na turma do vespertino, né, que era menos exigente, acho que eram mais vagas, provavelmente, né? E depois eu fiz uma prova e passei para o matutino. Aí eu fiz Mackenzie e me formei. Você amou, você falou, é isso. Mas assim, foi muito interessante. Isso me faz pensar como as pessoas passam na nossa vida com funções. Não foi uma pessoa assim... aleatória. Não foi a grande paixão da minha vida, mas foi uma pessoa que marcou e fez um movimento super construtivo para mim. Quantas pessoas não passam na nossa vida, né? Sabe que As isso reviravoltas. me fez pensar o seguinte: todas as reviravoltas têm pessoas importantes envolvidas. Sempre. Porque nada na nossa vida acontece sem ter alguém ali que foi uma peça-chave. Agora, olhando para a minha história, eu lembrei de várias pessoas em várias situações e tal, e é verdade isso, né? E às vezes a gente esquece. E você sabe que é interessante? Que as pessoas, o ser humano, ele tem uma mania de achar que as pessoas, para significarem, elas precisam ficar para sempre. Ou então elas não deveriam ter existido. Por que apareceu na minha vida? Mas é o que me causou? Que absurdo. Ou então, por que não ficou mais? Era incrível. Porque não deu certo. Isso. Deu por um ano, deu por um mês, deu certo, né? Porque nem todo mundo que a gente encontra é destino. E muitas vezes o destino somos nós. E algumas pessoas, elas servem como ou um obstáculo, ou um facilitador, ou um atalho para algum lugar que a gente precisa acessar. Ou um grande aprendizado. Exato. E a gente sempre vai tirar alguma coisa disso. Alguma coisa. O problema é que às vezes a gente está tão fixado naquilo que a gente acha que tem que ser, que a gente não olha o que está sendo. E às vezes o que está sendo, às vezes não, né? Praticamente sempre, é exatamente o que a gente precisa. É que a gente coloca na cabeça que tem que ser de um jeito, a gente já desenhou, já idealizou, já fantasiou, e a gente tem muita resistência de enxergar além das perspectivas, sabe, rígidas que a gente colocou na mente. Hoje, Pan, no seu consultório, no comportamento que você observa, né, nas redes sociais, nas palestras, nos cursos, o que você sente que é a maior dor hoje das pessoas? Rejeição. Rejeição? A rejeição em tudo. Você não ser o preferido na família, você não se sentir tão amado na sua relação amorosa, você ter levado, desculpa o termo, um pé na bunda no relacionamento, você estar num trabalho e ser trocado por outra, sempre a sensação de eu não ser suficiente para algo que eu entendo que eu deveria ser. E eu digo isso não pelo outro, mas pelo medo de eu enxergar as minhas sombras, ou mesmo de eu não me sentir autoafirmada ou validada diante daquela determinada situação. Por isso que às vezes você não está mal ou doído por causa do trabalho ou por causa do cara que deu o pé na bunda, mas é porque você não aceita este lugar. Como que alguém pode viver sem mim? Como alguém não viu o meu valor? Porque na verdade você não viu, né? E aquilo é como uma luz que se coloca dentro dessa objeção que você tem sobre si mesmo. Menina, isso que você falou me deu até um estalo aqui, porque o maior medo do ser humano dizem que é a rejeição. Claro. Tem mais medo de ser rejeitado do que de morrer. Sim. O medo da morte é o segundo maior medo. Sim, gente. E aí, rejeitem, eu pensei na seguinte situação. Por que as pessoas têm tanto medo de falar em público? Tem a ver com isso, claro, não é? Claro. E aí você fala que esse medo da rejeição, na verdade, é o medo dela mesma, né? Porque se ela tá autossuficiente ali e fala, não, tá tudo bem, eu não vou ter medo de ser rejeitada aqui, muda totalmente o jogo, né? Olha que coisa maluca. Bom, primeiro que você falou uma coisa que tem que ser frisada, que é muito importante, que a busca de todo ser humano é o pertencimento. E nós precisamos pertencer para que a gente possa existir. E quando a gente vem ao mundo, você tem filho pequeno, você está vendo isso claramente, assim, e na criança você vê isso muito claro, quando a gente chega no mundo, todos nós já fomos pequenininhos ali, nós somos quase que doutrinados ao outro. Então, é o outro que precisa me amar, é o outro que tem que me ver, é o outro que vai falar se eu sou bom, se eu sou Principalmente que o outro é grande, a gente se vê pequeno claro. Na infância. Mas assim, o olhar nosso está para onde? Aqui, eu tô conseguindo me ver? Não, se você não me der um espelho, eu não me vejo. Eu estou vendo vocês. A forma que vocês me olham é como eu vou imaginar que eu estou. Você começar a fazer careta para mim, vai falar, ixi, meu cabelo. Ai, o microfone. Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro, é para fora. Então, o exercício de para dentro, de eu olhar para mim, de eu entender, de eu pensar assim, por exemplo, bom, se o microfone tiver com problema, se meu cabelo estiver descabelado, isso não é o fim do mundo. Porque eu vou lá, arrumo meu cabelo e tal. Agora, quando isso ficar muito grande, é quando eu me sinto menor do que, por exemplo,
um microfone que tiver com problema, um cílio que cair aqui, uma maquiagem errada, um brinco Ou que cai. quando você entende que você é aquilo que as pessoas dizem que você Isso, é. Então, se isso. você na infância foi falado, o que é um perigo, eu queria depois chegar nesse tema, aproveitar sua presença aqui, da comunicação do adulto com o filho. Claro. De supervalorizar tudo, ou de muitas pessoas da nossa geração, enfim, que também foram desvalorizadas de certa forma, desmerecidas pelos pais. Ah, você não é inteligente igual ao seu irmão, você não tem habilidade para isso. E a pessoa também cresce acreditando que ela é aquilo, né? Ela vai formando aquilo porque é essa referência. Ela ainda não consegue, sei lá, antes dos 12 anos, dos 13 anos, da adolescência, na infância, ela não consegue se enxergar como indivíduo. Ela ainda é muito dependente dos pais. Busca referência o tempo Busca inteiro, referência. Se o meu pai está dizendo que eu sou inteligente, eu sou inteligente. Se ele fala que eu sou um lixo, que eu sou um cara que eu sou igual a minha mãe, que eu sou igual não sei o quê, é isso que eu vou acreditar que eu sou, né? Construção da identidade. Aquilo que os cuidadores e os pais dizem para nós, sobre nós, é gigantesco. A gente vai internalizando tudo isso junto com as nossas experiências, mais a nossa essência. Então, o maior desafio é o quê? Eu ir percebendo quem eu sou. Eu olhando para mim. Eu conseguindo ressignificar um pouco essas vozes que ecoam aqui no meu Isso é lindo na teoria, né, Pam? Mas quando a gente olha pra gente, a gente não gosta do que a gente vê. Nossa, todas as A gente não questões consegue emocionais encarar. são difíceis, né? Cara, é aquela coisa, né? Muitas vezes na terapia eu cheguei num lugar que eu falava, eu sou muito legal nesse relacionamento, eu sou muito legal, porque de repente eu via um outro lado e falei, eu não sou legal, não fui legal nisso, caramba. É, mas é difícil ter essa percepção de falar, eu não fui legal dói nisso. olhar pra dentro e falar, né? Porque a gente, quando você tem autoconhecimento e você sabe que qualquer um pode falar qualquer coisa da gente, a gente sabe quem a gente é. Sim. No fundo, dói. Por isso que as pessoas também se afastam, né? Ficam na nada nessa defensiva. conversa. Aceita um cafezinho? Claro. Tá bom o papo Claro, aqui, né? claro, ótimo. claro. Com açúcar, sem açúcar? Sem açúcar. Sem açúcar? Vou aproveitar, vou pegar um presente pra Ai, Pam. boa. Eu não quero, acho que eu não quero mais um café. Não, eu quero um café. Quer café? Eu não tenho opinião, sou Libra. Eu quero café, não quero café, eu quero. Quero. Tem isso de Libra? Total, É Libra e verdade. Gêmeos. Dizem que os librianos são indecisos. Somos. Eu, quando ia comprar uma roupa, por exemplo, eu falava assim, amei essa blusa, vou levar a vermelha, a preta e a branca. Aí minha mãe, porque assim, não, amei as três. Mentira, não sabia escolher, entendeu? Não conseguia. Eu olhava, mas Então é o desafio esse. mas em questões da vida, práticas, profissionais, a gente é... Mas você me dá um menu com 30 pratos, eu fico assim... Eu achava que Libra tinha uma pegada de mediador, eu achei que Libra tinha alguma Tem, coisa de assim. senso de justiça. Nossa, faz uma injustiça perto de um libriano. Ah, que interessante. Acaba. Ó, esse presente é pra você. Olha que Vai legal. abrindo. Posso abrir? Pode, claro. Que lindo. Muito obrigada. Já é um presente Só pra ver estar se você aqui. gostou, assim, de uma coisa, do cenário tão Ai, linda. Que meu vai virando. Só Deus. virar, ó. Peraí. Ah, já tá aqui, Já ó. tá Já tá na aí. cara. Olha, Tá. e eu entrei aqui, olhei e ia falar que lindo que é. Ó, que lindo. Não, Você olha viu? a Coisa elegância Casa dessas Costa. taças. Poxa, Que é uma muito empresa- As obrigada. taças são pintadas à mão. Nossa, coisa Exatamente, linda. de mesa Bom, posta, Obrigada, Pan. viu? Eu Se- amo. Se você olhar, por exemplo, essa bandeja muito de obrigada. couro, essa aqui, aquela ali, os vasos, então toda a parte de acrílico, de xícaras, tudo de mesa posta, pratos, sim. taças, tem várias coleções, tal. Casa Costa está com a gente nessa temporada. Ai, que maravilha. Fez a realização desse projeto, super parceira, faz peças incríveis e por isso você vai levar um gostinho. Lindo, eu aí. amei. É linda, né? Feita à mão. A nossa Lindo, nossa muito hora obrigada. de agradecimento aos patrocinadores tem Exatamente. uma sonoridade especial. A gente faz a pausa do café. Mas, gente, a sonoridade é realista. É realista, Isso que é legal. assim, a verdade é Porque crua. Quem está assistindo quer ver a verdade. Porque se estiver na casa, vai fazer barulho. Lógico que vai, isso vai ter um cachorro latindo, a Por isso criança que eu te amo, gritando, Pan. é também. isso. Muito obrigada. Eu E adorei. esse óculos escolhemos Meu Deus, especialmente mas pra eu não você. Não estava sabendo disso, caramba. Muito obrigada. recebe de coração. Olha só. Pra ver se você fica pra sempre. Na verdade, a gente tá tentando comprar Mas eu você. nem Mentira. preciso, eu nem preciso. Eu já sou de vocês. Já tenho lugar no coração. Eu vou abrir aqui. Olha esse modelo. Ai, que bonito. Chili Beans é uma das marcas que mais fez parte Ai, da que- minha vida, porque Eu eles tenho lançavam vários em casa. Várias Vários em coleções. casa.
Vários, Inclusive, eu adoro. viajava muito a trabalho, eu passava no aeroporto, cada vez que eu passava no quiosque tinha coisa diferente. Agora você imagina eu. Que A coisa velocidade. linda. Você imagina eu, a cada 2 semanas eu quero um óculos novo, né? Porque Ó, a cada que lindo. 2 Eu quero todo semanas... seu. E aí, tá bom? Ficou Tá maravilhoso. bom? Nossa, sua cara. Ah, que lindo. Lindo. Sua Se cara. você está se vendo pelos nossos Cadê? Não tem um olhos, então, espelho. olha, Linda. Trazer um espelho. Mas eu vou usar bastante. Ficou maravilhoso. Deixa eu pôr Tá pra você super ver. gostoso, tá super gostoso. levinho, né? Tá super gostoso no rosto. Olha, que Ai, querida. ficou lindo. Obrigada. Lindo. E sempre tem um detalhezinho na haste que conta uma história, Levinho, sabe? né? Que tem uma Não, mas eu collab sou com um cliente, eu sou artista. cliente, eu já tenho, eu adoro. Muito legal. Muito obrigada, menina. Bom, e aproveitando, Obrigada. né, que nós estamos nesse momento mais descontraído, a gente tem uma pergunta surpresa pro Ixi, nosso Maria. convidado, é? A gente E eu tem já aqui avisei, uma... eu já avisei vocês que eu não gosto de saber de nada, que eu gosto do Vai saber de repente nada. mesmo. A gente adora A gente isso. vai chegar Olha nesse que legal reviravoltas essa caixinha. ainda, hein? Falamos de poucas Vamos, reviravoltas. então vamos. Dá uma Ah, é um embaralhada. oráculo? É um baralho com perguntas e surpresas. Ai, que legal. São perguntas bem legais. Vamos ver qual será Muito a pergunta bom. que você vai tirar. Esse aqui é um dos programas mais sinceros que eu já vi, porque não tem nada combinado, é tudo Nada assim. combinado, você viu que, né? Na, No próximo a gente vai fazer uma coreografia pro TikTok. nossa, vou até você vai chorar ficar- com isso aqui. Jura? É pra eu falar? É. Como você atrapalha o seu próprio sucesso? Caraca, gente, ainda bem que essa pergunta não foi pra mim. Eu atrapalho o meu próprio sucesso com a minha autoexigência, eu atrapalho o meu próprio sucesso com o meu excesso de preocupação, eu atrapalho o meu próprio sucesso com a minha ansiedade, com a minha busca de um perfeccionismo que não existe. E talvez com algumas crenças arraigadas, sombrias do meu merecimento, que eu tenho que melhorar muito ainda. Mas eu tô num caminho. Eu sinto não, que como, né, gente? aí Como uma, a gente? uma construção acontecendo. Eu me vi em você, sabe aquela história Não. me vejo em você? Não, Total, é verdade, eu assim, também. você atrapalha o seu próprio sucesso. Nós precisamos ser o mais cúmplice de nós mesmos. A gente precisa ser muito mais legal com a gente. Eu sou muito tirana comigo. Eu sou Cruel, muito nós somos exigente, perfeccionista, pego pontos que não precisavam ser assim, podia levar mais leve. E também sou muito centralizadora. Eu jogo muito em mim. Eu tiro, aí depois eu reclamo que o outro não faz. Mas por quê? Porque eu também centralizo muito em mim. Então, é assim que eu atrapalho o meu sucesso. Caramba, Pan. acho que eu sou- Nossa, um monte de coisa aí que eu me identifiquei também. também sou. E isso acho que é próprio do ser humano, né? Essa Sim. exigência, essa cobrança, um pouco também do jeito que a gente está vivendo, né? A tal da sociedade do cansaço, que o filósofo lá, o Byung-Chul Han, fala, né? Que a gente quer ser super produtivo, dar conta e tudo mais. Aí acaba entrando nessa conta aí uma cobrança excessiva, né? E eu acho que o principal ponto, e ao mesmo tempo eu acho que eu tenho o meu sucesso também, porque eu não me acomodo no que eu estou falando para vocês. E eu reconheço e trabalho para melhorar. Então, o principal que a gente pode fazer sobre as nossas dificuldades, as nossas falhas, é reconhecê-las e trabalhar sobre elas. Não se acomodar, eu sou assim e pronto. Eu sou Odeio assim, quem fala isso. e aquilo piora. Ou negar, você fala para mim, não é não, você que é. Ou você fala, você tem inveja de mim. Não, eu acho que eu preciso ser conhecedor. Quando alguém aponta uma coisa para mim, eu paro e falo, realmente, isso aí é um Faz negócio que eu tenho sentido, que deixa eu melhorar. olhar pra isso, Tá pelo chato menos. isso. Ou então, se você fala uma coisa que não é minha, uma vez uma paciente tinha muita resistência do processo, tinha questões grandes ali, e ela precisava brigar comigo para parar o processo, né? Precisava. E aí ela cavou uma briga, uma bobagem, e aí ela veio, abriu a porta e na hora que ela ia sair, ela olhou para mim e falou assim, e você sabe o que você é? Você é muito fria. Só que aí quando ela foi puxar a porta não foi. Aí eu falei, fulana, já que você voltou, eu vou te falar. Eu sou várias coisas, mas fria eu não sou. Não é de mim que você está falando. E ela saiu. Então, a gente saber sobre as nossas faltas é muito importante. Eu acho que é um dos maiores recursos emocionais que a gente tem. Porque a gente não fica na mão de qualquer pessoa. Porque as pessoas ao redor da nossa vida, elas vão gerar muita influência sobre nós. É impossível não ser influenciado. Às vezes eu vejo assim, não seja influenciado, não existe isso. Não tem. Você sempre vai ser influenciado. Mas a influência não determina a sua escolha. Quem determina a sua escolha é você.
E se você conhece sobre si, e se você entende as suas falhas, e se você tem noção da sua dimensão, você consegue se posicionar de uma maneira infinitamente mais saudável aonde quer que você esteja. Não, e em tudo, principalmente nas redes sociais. É. Então, quando nós fazemos escolhas o tempo todo, só que ao mesmo tempo tem tanta coisa que eu me pego influenciada, até em questões assim de moda, de consumo, aí eu paro e falo, eu não sou essa pessoa, eu não preciso disso, mas eu fui sim influenciada. Sim. A gente é Às vezes eu faço bombardeado, filtro né? ali, eu falo, cara, eu tô me perdendo aqui. Me frustro, pô, queria ter mais seguidores, queria estar em tal lugar. Eu falo, opa, isso tem a ver comigo? Eu consigo olhar para dentro. E é mentira quem fala que não é influenciável. Não tem como, a gente está dentro de um Mas o contexto legal que é isso, funciona o dessa tempo forma. inteiro. E o legal é a gente parar e avaliar, porque é isso que as pessoas não fazem. A gente vai no piloto, você abre, aí você tá na timeline, seu cérebro está consumindo Não, e também aquilo tem aquela tudo. coisa, né, gente? A tal da dopamina, né? A gente é viciado em dopamina. Então, a rede social, você tá meio entediadinho ali, sei lá, ou tá fazendo um trabalho que já tá há bastante tempo ali, fala, eu preciso dar uma anestesiada. Vai lá e pega a rede Então, social e mas o fica. Aí problema- quando você vê, você se perdeu ali, você comprou alguma coisa, você não sei o quê, aí, quando vê tá no Mercado Livre, tá fazendo outras coisas. Aí eu tô falando de mim agora. Mas quando você olha ali, de repente você está produzindo um conteúdo, você tem uma satisfação porque gostaram, porque te aprovaram, te validaram. Tá. Isso é Tem uma a outra questão. pessoa que olha aquela timeline, né, Pan, e não se identifica com absolutamente nada. Ela não Nada. tem aquele corpo, ela não tem dinheiro, ela não tem o trabalho. sim. E aquilo aquilo é como uma facada nela, falando tudo que ela não é, que ela Por não isso tem pode tanta ser. gente sofrendo. Sabe? Então, assim, entender que esse mundo é muito de mentira, gente. Nossa. É muito de mentira, tudo é de mentira. Então, a gente tem que parar o Gente, tempo isso aqui, todo. ó, é cílio postiço, isso aqui é cabelo de avaliar, mentira, tá? Então, maquiagem. vocês façam aí uma análise antes de ver as coisas. Sabe, coincidentemente, eu fiz um vídeo hoje que fala um pouco disso, assim. Eu acho que as pessoas, elas precisam aprender a distância entre a inspiração, eu me inspiro nas pessoas, é necessário se inspirar. Sim, com certeza. Assim, Desde que o mundo é mundo, isso para você acontece. chegar nesse cenário aqui, você teve inspiração. Sim, Né? sim. Eu tirei da minha cabeça. Tá, mas assim, na verdade, você está cheio de influência da tua vida, das suas viagens, dos seus professores, da sua família. Então, assim, a gente tem que ter essa humildade as pessoas são inspiráveis, né? O problema é quando eu quero ser o outro e quando eu começo a me desconectar de mim. E aí eu esqueço que eu sou um ser único na minha autenticidade, não tem ninguém igual a nós. Isso. Se compara. E aí, quando você para de se comparar e você se inspira e você volta para você não precisa ficar diminuindo o outro, né? Porque às vezes esse movimento de, por exemplo, é cílios postiços, pode ser o que for, você é linda. E tá tudo bem você ser linda, né? E a pessoa, de repente, naquele momento, ela não tá tão bonita quanto você, tudo bem. Mas assim, ela vai ficar nisso ou ela vai olhar outras coisas que ela possa ter? Ou melhor, ela ser tão bonita quanto ela? Nossa, eu vi a Dê, achei ela linda, né? Ela não precisa se convencer que o cabelo é pintado, o brinco não é dela. Ela não precisa chegar nisso, porque quem começa a desvalorizar o outro, se desconecta de si, parece que é um alívio. Nossa, eu vi que não é de verdade aquilo, então eu não preciso ficar Ou ela frustrada. justifica também, né? Gente, eu vou até contar uma coisa muito rápida. A Michelle, maquiadora, eu fui apresentar um evento e eu era mestre de cerimônia. Eu coloquei um rabo de cavalo de aplique. E aí eu subi no palco, um evento enorme, acho que tinha 1.500 pessoas para fazer a abertura e tal. E a Michelle foi de trás para gravar, né? Para me mostrar depois. E a mulher do lado, 3 mulheres conversando. Aí eu entrei. E a Michelle não percebeu, porque ela só estava gravando, só que gravou a conversa das mulheres. Nossa. E Então aí? uma fala assim, o cabelo não é dela, o nariz não é dela, o olho não é dela, os cílios não é dela, a bunda não é dela. E assim, na hora que eu ouvi aquilo, eu voltei e falei, cara... Aí, você escutou Aí isso, ela falava assim, Alexandre, você acha ela bonita, Alexandre? Jesus. Alexandre, ela é bonita? Ai, pelo amor de Deus, ela é montada. Aí, Ai, gente. não, e isso foi tão assim, foi um choque, porque Conta aí, essa bunda é sua? a bunda é minha, o cabelo não era O olho eu meu, sei e daí que é. os cílios eram postíssimos, assim, sabe? E Mas por que olha isso incomoda então, tanto? Mas olha a resistência, que é o que eu estou te falando, e olha a resistência da pessoa olhar e simplesmente dizer, nossa, que bonita. Não, e a outra fala, não é. Daí aí alguém fala assim, gente, ela é bonita, e qual o problema? Ai, não acho, pelo amor de Deus, toda montada. Mas assim, enfim, né? Mas você entende o porquê que a pessoa não aguenta aquilo? Você consegue entender? Eu acho que incomoda, né? Mas por quê? Talvez
porque ela quer ser aquilo, talvez. Porque ela não tem segurança no que ela é. Toda pessoa que precisa criticar um outro, ela precisa se convencer naquele momento, por exemplo, que você não é tudo aquilo que a impactou, porque ninguém desmerece à toa. E o coitado do Alexandre nem respondeu, nem sei quem é o tal do Alexandre. Cachorro morto. Você Exato. acha, O Alexandre você... era o que menos importava ali. Ela estava tão agredida com a tua beleza, no sentido assim, como que pode alguém ser tão bonito, dar falso, tão perto, né? que difícil eu olhar para mim. Toda vez que a beleza incomodar, o sucesso incomodar, toda vez que a gente se sentir incomodado com qualquer situação, ao invés de atacar, desmerecer, porque isso acontece em todo setor. No universo masculino, às vezes é assim, também, né? Olha o berço que veio. É lógico. Então, assim, por que isso? Porque a pessoa, ela ainda não conseguiu encontrar o valor dela, entender a potência que ela é. Porque quando você sabe o seu tamanho, você não perde tempo analisando e desmerecendo, porque no tempo que ela está te desmerecendo ali, tentando se convencer, convencer os outros de que aquela beleza não existe, a beleza óbvia, ela está perdendo o discurso, ela está perdendo o entorno, ela está deixando de trazer algo construtivo, porque ela está mais ocupada na escolha de agredir algo e diminuir algo que a perturba. Então, toda vez que alguém te atacar, toda vez que é muito comum. Sim. por trás que fala, né? Ninguém fala na cara, né? Mas é aquela história, toda ofensa é uma confissão. Nossa. Né? Aquela moça fala estava mais sobre naquele ela momento, do que sobre mim. Ela estava justamente dizendo como eu estou infeliz comigo, como eu não consigo ver beleza em mim. Você aponta o dedo, tem 3 apontados para você. Mas isso teve um impacto em mim no sentido, caramba, eu nunca pensei assim, no momento que eu estou num palco apresentando, seja um jornal, um programa, um produto, qualquer coisa, que as pessoas estão olhando e me julgam. Eu nunca tive essa perspectiva, porque eu nunca vi alguém que fala... O universo deu um jeito. Foi lá, ela gravou. Assim, aí eu falei, na verdade, isso me deixou um pouco... É que, na verdade, você escutou uma coisa que a gente sabe que acontece, mas escutar o que os olhos não veem, o coração não sente, acho que é muito difícil a gente escutar, muito porque aí entra na história da rejeição, né? Que você, de certa forma, se sente rejeitado. Isso é ruim mesmo. Não, e dói. Por mais que ela saiba, eu sou uma mulher bonita, a raiva, o ódio sempre incomoda. Ninguém quer ser odiado. Não, e o mais engraçado é que... uma emoção boa, assim, né? Tipo, se alguém tá com energia raiva ruim. Energia ruim. E é engraçado que eu nunca tinha usado um aplique longo, justamente porque eu falava, meu cabelo é curto, vai ficar com cara de aplique. E naquele dia eu coloquei, ela foi naquilo, entendeu? Eu falei, caramba... Então, pegou em mim, depois eu falei, gente, imagina, é uma conversa que com certeza, a gente ficou brincando depois, assim, quem é o tal do Alexandre, coitado desse cara. Tinha 3 mulheres falando, você acha, Alexandre, ela é bonita? Ele, não, Mas quando vocês quando vocês falam de sucesso, aproveitando o gancho com isso, uma das principais características do sucesso é o desprendimento do que os outros pensam ou acham. Porque quando a gente realiza que nesse exato minuto que a gente está falando aqui, que alguém está assistindo, tem quem esteja falando que legal e quem esteja falando que é um lixo, porque a gente entende que aquilo diz respeito ao outro, é um universo que a gente não controla, isso nos liberta. Total. Porque eu não posso fazer pensando agradar a todos. Vou falar uma frase cristã aqui, nem Jesus agradou. Né? Então, o que acontece? A gente não vai agradar, isso já é um princípio, a gente não vai agradar a todos. Você falou falar em público, existe. Porque as pessoas têm medo de falar em público, elas buscam uma perfeição de fala, em que ninguém vai colocar defeito, todo mundo vai gostar, todo mundo vai aplaudir, que nem palestra. Sempre tem alguém bocejando, sempre tem alguém levantando e indo embora, sempre tem alguém achando legal e gente que achando péssimo, dormindo na tua palestra. Ou no celular. Claro, e aí você vai fazer o quê? Você está pensando neles ou você está confiando no conteúdo? A gente vê isso, é aquilo, você tem 150 comentários, pô, que legal, adorei. Um cara que vai falar assim, nossa, é ridículo, achei uma porcaria. Isso incomoda as pessoas, tanto é que tanta gente responde, né, e dá lugar, dá palco para essas pessoas, esses haters. A gente faz com muita frequência isso, porque é como se a gente quisesse convencer o outro que ele está enganado, querer mostrar para o outro que a gente é legal, querer mostrar para o outro que não é assim. Só que a gente esquece que, na maioria das vezes, o outro que entrou na sua rede ou que falou de você, essa mulher, por exemplo, quem quer que seja, ela já está determinada a não gostar de você. Claro. Ela já está convencida a te criticar, porque aquilo não é sobre você, esse é o ponto.
É ela. Cara, tem que ter uma bela de uma maturidade emocional, hein? Pra dar conta. Que a gente está construindo. Eu tô falando aqui, eu tô falando aqui para você, mas como hoje, a gente constrói? Hoje o cara escreveu lá, hoje mesmo, escreveu lá, pôs um vídeo, ele escreveu assim: esse povo que fica falando um monte de tal, blá, 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 sempre quer ganhar uma coisa por trás, nada de graça, tal, que absurdo, xingando, agredindo ali. Eu fui lá e respondi. Eu tô falando aqui para você, mas eu fui lá e respondi e me incomodou. Por que me incomodou? Porque eu faço uma live terapia há 12 anos, de graça. Eu faço muito conteúdo de graça, mas eu tenho meu trabalho também. Claro. Eu tenho filho em casa, eu tenho que ter a minha renda. Então, assim, a gente tenta justificar o tempo inteiro, porque a gente tem nossas sombras, a gente tem os nossos medos, a gente tem as nossas fraquezas. Então, faz parte do ser humano. Agora, é uma construção, é percebendo isso, é entendendo isso, driblando, senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum, porque sempre tem alguém criticando, sempre tem alguém querendo jogar pedra, sempre tem alguém se incomodando, assim é a vida. O primeiro passo desse autoconhecimento para identificar as próprias sombras acredito eu que seja a terapia, né? Porque sozinho você conseguir identificar... É muito difícil. Porque você identificar as suas sombras já é um caminho para a cura. A cura já está acontecendo ali, né? Isso. Já está começando. Bom, eu sei o que é o que eu tenho de ruim, o que eu preciso melhorar. Assumir para você que você precisa melhorar. Mas assim, se você não está enxergando, qual é o primeiro passo? É a terapia? Eu acho que sempre o incômodo que traga algum prejuízo na tua vida vai te mobilizar para buscar uma terapia. Eu, lógico, sou suspeita, eu vou achar que a psicoterapia todo mundo tem que fazer. Mas as pessoas também não têm acesso, gente. Tem gente que não tem a mínima condição de comer e não tem como fazer terapia. Por isso que o conteúdo da Pamela é tão importante. Por isso que hoje, né, a gente fala tanto, a gente demoniza a internet, mas, cara, se não fosse conteúdos como os seus, quantas pessoas te falam ali, Pamela? Não precisa fazer falsa modéstia aqui. Quantas vidas você ajuda ali todos os dias? Eu acho Quantas pessoas você inspira? Eu acho que eu faço movimentos, e tem muitas pessoas também que fazem um trabalho parecido com o meu, que entrega conteúdos de alto valor, e tem pessoas que entendem isso, consomem isso e melhoram suas vidas. Porque eu não acho que ninguém salva a vida de ninguém. Eu acho que nós somos facilitadores e quem salva é você. A internet ela tem muita coisa boa e você precisa fazer esse filtro e educar o algoritmo para te trazer um conteúdo que vai te impactar e transformar a sua vida. Eu vi uma campanha de uma marca anteontem que me emocionou muito, que são 2 homens assistindo um jogo, não sei se vocês viram, 2 homens assistindo um jogo de futebol, parece que é futebol, e um tá assim super cabisbaixo, tal, desanimado, e o outro tá animado, feliz e vibrando, e xinga, e grita, e vibra, e pula e tal, e o outro meio assim e tal, e vários dias eles indo juntos, né, lá nos jogos. E de repente o time ganha, esse aqui que tá mais animado, vibra, pula, e o outro meio assim e tal. Aí ele tá como se fosse uma faixa do time aqui no pescoço e dá para esse outro que tá meio chateado, meio cabisbaixo e tal. E aí corta, volta naquele mesmo lugar, só o outro estava meio cabisbaixo, põe a faixinha do lado da cadeira, como se esse homem não tivesse mais aqui. E aí aparece assim a mensagem: nem sempre a gente lê os sinais de uma pessoa que não está bem emocionalmente. Nem sempre a gente consegue imaginar o sofrimento calado que alguém esteja vivendo, porque a gente camufla muito bem a nossa dor. Porque quem mais sofre muitas vezes não é só a pessoa que está chorando, que está quieta, que está mal, que não está indo no trabalho. Às vezes é aquela que está se matando por dentro para dar uma risada, para estar com você, para fazer as coisas funcionarem, para ir trabalhar, para tocar o barco. Então, assim, a importância da gente olhar para todos, porque às vezes o nosso preconceito também faz a gente só achar que está mal quem se mostra mal. E às vezes a pessoa está péssima e está assim, tirando sabe lá da onde para conseguir tocar a vida. Ou ela está mostrando nas redes sociais uma perfeição que eu conheço muitas pessoas assim. Pessoas que são palestrantes, que falam de um assunto com a propriedade, que... sabe, tem conteúdo ali todo dia e a vida real não é aquilo. Nossa. A pessoa é depressiva, a pessoa reclama, conheço há 15 anos, reclama há 15 anos. Então tem muito disso também, como a gente se vende, onde a gente permite que o outro chegue. Né? Quando a gente se coloca nesse lugar de perfeição, realmente. E tem outra coisa, Pamela, acho que você passou por isso, a Dê também, de mulheres que têm um perfil de fortaleza,
de que resolve, controladora, centralizadora, perfeccionista. O nosso perfil, as pessoas acham que a gente é forte. Então, você não tem lugar para ser vulnerável, porque quando você fala, cara, eu tô sentindo dor, eu tô com medo, eu acho que as pessoas falam, como assim? Imagina, isso. Você? Ah, você? É assim, quem ajuda o forte, né? Quem ajuda o forte. Exato. Porque assim, às vezes, quando você tem essa postura mais proativa na vida, quando você é uma pessoa mais executora, mais realizadora, você também, muitas vezes, não dá espaço para alguém ajudar, você já faz. Então, as pessoas, elas não vão entendendo aonde elas conseguem entrar para dar esse pedaço, né? Eu lembro quando eu tinha 15, 16 anos, estava com as minhas amigas em casa, minha mãe adorava fazer assim o grupo das amigas e ficar perguntando as coisas, fazer terapia em grupo. Que legal! Adorava, era um marco das minhas amigas. Vou na casa da Pam pra gente ficar fazendo terapia com a Mara, era assim. Aí, as minhas amigas, era meu aniversário, elas dormiram todas em casa, e a gente se arrumou todo mundo junto, não sei nem porque eu lembrei disso, mas eu lembrei. Festa do pijama, terapia. E assim, todo mundo se arrumou tal, e eu arrumei todo mundo, tal. E aí eu lembro que a minha mãe perguntou assim, o que você gostaria que elas, para cada uma, o que você gostaria que fulano fizesse e tal? Aí eu falei assim, gostaria que as meninas tivessem me maquiado, né? Aí a Lívia, que era uma amiga minha, virou e falou assim, Pamela, mas quem que vai fazer para você? Você sempre já faz, você sempre está na frente, você sempre já melhor. fez. Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer melhor do que você fez? Né? Então, assim, às vezes a nossa postura pode parecer prepotente, pode parecer proativa demais, pode parecer intocável, mas às vezes a gente é que mais precisa. Só que a gente nunca teve alguém que disse assim, deixa que eu faço aqui. Exato. Né? Mas aí, para essas pessoas, qual é o conselho? Então, mas na verdade eu acho que é muito mais uma interferência do universo, de você permitir ouvir e alguém ter coragem de falar também. Eu sempre fui assim, e eu tive um relacionamento bem rápido com uma pessoa que era um grande amigo, enfim. E ele foi o cara, por isso que as pessoas têm lugar, né? Não é para ficar para vida. Então, ele veio me chacoalhar e falou assim, ei, peraí, deixa eu fazer. Você não deixa eu fazer nada? Acorda, ô perfeitinha, não vai sair, não é... Sabe um chacoalhão que você fala, caramba, precisava. E veio e foi assim, chacoalhou, eu acordei e... Sabe? É que você fez uma pergunta importante também, assim, né? Como sinalizar isso? A gente precisa dar espaço para as pessoas, eu acho que... E também observar que, às vezes, a gente antecipa movimentos, que assim, vou dar um exemplo polêmico aqui, que é a história de ser no primeiro encontro. Primeiro encontro, você às vezes pega e fala, deixa que eu pago. Mas no fundo, você não quer pagar aquele jantar, entendeu? Não é pelo dinheiro em si. É porque você quer a gentileza da pessoa pagar aquilo para você. Mas por educação, vai chegar a conta, você já faz, não, pode deixar, né? Mas tudo que você quer é que o cara fale assim, não, para. No meio da bolsa aqui. Não, deixa pra lá. Mas, tô falando a maioria das pessoas. Mas assim... Não, tem umas que fazem de louca aqui, ó. Não. Acende o cigarro, sei lá, olha o celular. Vai no banheiro. Mas, independente disso, a gente quer essa gentileza, esse carinho, esse movimento. Não, de novo, não é pelo dinheiro, é pela intenção. Pela sensação de se sentir cuidada, né, muitas vezes. Só que às vezes a gente não deixa. Porque tem um lugar de vulnerabilidade, porque tem um lugar que a gente vai ficar ali, né, de repente, meio que parece que devendo para a pessoa. Gente, é preciso ser a sou gêmea da Pamela, sem saber. De verdade. Mas assim, falando um pouco de você, né, da sua história de reviravolta, quando você saiu do jornalismo e foi uma surpresa, né, fazer o vestibular surpresa de psicologia e depois entrou na faculdade, já de cara você entendeu que era isso? O que aconteceu nesse momento da sua vida? Eu acho que eu fiz a faculdade, fiquei muito perdida durante muito tempo. Na faculdade de psicologia? Porque eu queria resultados rápidos. Eu sempre quis muitas coisas rápido. Eu queria que eu posso fazer? O que eu posso fazer, né? Tanto que eu lembro que eu sempre trabalhei desde sempre, fiz os estágios em tudo e tal, mas eu lembro que quando eu não via a hora de me formar, na época eu estava trabalhando na Nestlé, estágio, eu não via a hora de me formar para eu poder atender. Minha mãe já tinha consultório, era meu ideal, né? E eu lembro que quando eu fui para o consultório, e minha mãe em outro ritmo, outra época, eu falava assim, mas como? Aquela época, tá? Quase 20 anos. Aí minha mãe falava assim, calma, é por indicação, a gente não pode pôr placa, não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eu falei, não, é possível. Deve ter um jeito de ser mais rápido isso, o que eu posso fazer?
Aí eu descobria dos convênios, né? É um monte de gente querendo ser atendida e ela querendo atender como Não, assim? eu queria atender, só que assim, não tinha paciente, né? Então eu atendia um paciente às 7 da manhã, outro às 8 da noite, era mais ou menos assim. E aí eu fui atrás dos convênios que nem uma doida para conseguir. Só que eu não sei se pode falar essa frase que eu vou falar aqui, mas assim, convênio sempre foi uma máfia, né? Essa é a verdade. É difícil para burro pra você conseguir se credenciar em convênio. Então foi uma luta que você não pode nem imaginar o que eu fiz para conseguir esse credenciamento, de ficar parada na porta, de tentar fazer as coisas, enfim. Consegui. A clínica até hoje atende muitos convênios, eu tenho uma clínica que hoje eu saí da sociedade, porque hoje não é interessante para mim atender os convênios já há um tempo. Então, eu tenho meu trabalho particular, porque eu atendo menos também, mas a clínica continua atendendo. E foi legal essa construção, mas eu tinha muito uma sede de fazer logo, de querer que as coisas acontecessem e de não respeitar esse tempo e de ter X tempo de formado para conseguir. Então, acho que a reviravolta na minha vida sempre existiu, de eu querer lutar contra esse tempo, assim, de eu querer que as coisas acontecessem, de eu não me acomodar. Mas hoje você entende que é preciso dar tempo ao tempo? Tenho tentado, porque depois de virar mãe também, a gente tem que ter paciência, né? Eu obrigado acho que uma grande reviravolta, e eu vejo de fora, você ter se colocado ali muito humanizado. Isso você já faz sempre com as suas histórias, com a sua experiência, com outras histórias de outras pessoas. Você sempre traz isso para que o outro entenda que a gente está todo mundo no mesmo barco, né? A gente sente igual, a gente sente parecido. Vamos todos passar pela morte, vamos todos passar pela perda de alguém, nós vamos sempre sofrer, vamos vencer, vamos ganhar e essa é a vida. Mas eu achei que num momento que você expôs ali nas redes sociais, que você teve uma crise de ansiedade, isso que você pensou também, né, nesse papel de autoridade, de saúde mental, de psicologia, se colocar ali. Eu queria que você falasse um pouco, porque eu tenho certeza que também foi uma reviravolta, né? Uma coisa que você não teve controle nenhum. Quando você conhece do assunto, você tem um nível de exigência gigante. Então, assim, quando eu estava em casa, num momento qualquer, porque você acha que você vai ter uma crise de ansiedade quando acontece alguma coisa, mas não necessariamente. Você pode ter uma crise de ansiedade aqui, nesse minuto aqui, pum, tem uma crise de ansiedade. Então, no táxi ali tem. Então, assim, do nada. Então, eu estava ali, de repente eu senti o meu corpo fibrilar, e aí eu senti um peso aqui do lado, começou a adormecer o meu braço. Como eu atuei muito tempo no Hospital do Coração, eu falei assim, vou infartar. Eu conheço os sintomas, só que tinha uma parte minha que dizia assim, gente, eu vou infartar, e uma outra parte que dizia assim, isso é uma crise de ansiedade, porque eu conheço. Conhece os dois, né? Aí eu falei assim, como eu diferencio? Isso na cabeça, né? No hospital, como eu diferencio, né? Pra lá. Peraí, só que eu não sou negligente, e eu sou uma pessoa muito centralizadora, né? E eu já pensava em tudo. Deixa eu ver, e olha só, até a minha crise foi num momento que a babá estava dormindo com a minha filha, que não é uma coisa que acontece sempre, porque tinha sido um evento no dia anterior. E aí eu pensei, bom, a babá está com a minha filha, não vou assustar o meu marido, vou devagar, eu estava conseguindo fazer as coisas mesmo naquela situação, só que eu estava já perdendo um pouco o sentido. Aí eu falei, nossa, gente, eu vou traumatizar todo mundo, eu já pensando, né? Vou traumatizar todo mundo. Teve essa calma de pensar em Eu ficava pensando eu já falei, eu tô rápido. morrendo! Aí, então eu tava assim, aí, mas é que eu tava em dúvida daquilo ainda, uma coisa muito doida. Aí quando começou a formigar demais e paralisar aqui um peso diferente, eu falei, Aí eu fiz isso aqui que eu tô fazendo, eu fiz assim, Carlos, eu acho que eu não tô legal. Eu preciso. Aí ele, que tal? Eu falei, tô falando sério, não tô legal. Aí ele assustou, já pegou. Ele não tá acreditando muito, porque eu mantenho muito assim a postura, né? Aí quando entrou no carro, aí eu senti, eu falei, tô indo. E aquela sensação de eu vou morrer. Assim, tô indo? Eu Sério? Vou morrer. Falei, eu tô indo. Será que é assim que morre? Fiquei pensando. Eu acho que eu tô indo embora. E eu olhei para a cara dele e eu falei, nossa, acho que eu tô indo. E aí ele desesperou. Aí ele pôs a mão, sei que. Aí eu escutava longe, aquela sensação. Aí quando entrou no hospital, assim, aí eu apaguei. Aí depois, logo eu acordei, a mulher falando comigo, isso aqui. Aí quando eu acordei de novo, eu falei, nossa, eu não fui, né? Tô aqui ainda. Aí começou a fazer, aí ela fez os exames comigo, ela falou, calma, tal, e foi fazendo. Aí colheu o exame para saber a coenzima, aí fez o eletro, fiz raio-x e tal. Depois disso ainda fiz um monte de exame para entender de fato.
Mas foi muito doido quando ela olhou para minha cara e falou assim, olha, eu não posso te certificar, porque você ainda tem que fazer vários outros exames, mas eu tenho uma chance imensa de ter sido uma síndrome do pânico. Quando você acordou no hospital, né, porque você desmaiou, enfim, acordou, você sabia que você tinha tido a crise de ansiedade ou você achava que você tinha tido alguma coisa no coração? Eu ainda não entendia direito o que era. Você queria saber o que porque estava acontecendo. eu não sou uma conhecedora dos mistérios do coração. Esse universo do organismo é muito doido, né? Sim. Eu não sabia exatamente o que era, porque até aí você pensa em um monte de coisa, AVC, você vai para 1000 lugares. Aí bom, enfim, saí de lá muito mal. Tomei um remédio X, aí cheguei em casa, eu sentia meu corpo mole e minha cabeça ainda tremia, eu ainda estava numa crise muito forte. Eu estava acho que foi um diazepam e não respondi muito mal com aquilo. Aí ainda passei dias muito ruins, assim. E a sensação das horas passando e você não ficando bem é muito ruim. E aquela sensação que assim, eu sou uma fraude, né? Porque eu tento o tempo inteiro transmitir conhecimento para as pessoas, tento o tempo inteiro contar para as pessoas da importância da saúde emocional, mental. E olha eu aqui, surtando, eu surtando. Enfim, aí pula, né? E aí nesse dia, eu estava nesse período, passado uma semana, estourou veia no meu olho, foi um horror. E era uma festa muito importante pro meu sogro. O meu sogro é uma pessoa muito querida para mim, muito. Estava em casa hoje, inclusive, chegou de surpresa. Eu tenho muita admiração pela pessoa que ele é, quanto profissional e quanto ser humano. E eu sabia que era importante esse evento para ele, muito. Eu queria ir. E era muito desafiador para mim, porque eu estava muito mal. Estava péssima, assim, sem segurança, achando que eu podia ter essa crise a qualquer momento. Todas as noites sem conseguir dormir, acordando com o meu coração assim, parecia que saía pela boca, meu corpo tremia, minha perna adormecia. Foram dias muito ruins e que eu não conseguia. Aí você faz terapia? Faço. Você estava tomando medicação? Passei a tomar. E aí? O que eu faço? Você conhece sobre isso? Acho que sim. Muito. Né? Mas não estou bem, né? E aí, eu sabia que era importante. A minha sogra, você vai. Eu falei, eu queria dizer que sim, mas eu não estava preparada. E era um baita num evento. Eu não tinha pensado em roupa, não tinha pensado em nada, zero. Bom, no último minuto, eu falei, quer saber, eu vou. Aí peguei um vestido lá, aí não tinha meia que combinava com o vestido, porque era um vestido com uma cor difícil. Aí falei, quer saber, eu vou comprar essa meia. Já era uma luta para comprar a meia, aí não tinha sapato que combinasse, aquela coisa. Todos para não ir. Foi muito desafiador. Aí eu falei, eu vou. Aí eu consegui, fui lá, me arrumei e tal, com um baita de um medo de ter uma crise lá no eventão. Aí quando eu entrei no elevador, eu falei, cara, eu vou registrar isso aqui para que daqui a um tempo eu olhe e fale, eu consegui ir. E aí eu tirei a foto. Aí eu falei, eu vou pôr no Stories para... E aí as pessoas começaram, eu falei assim, eu escrevi alguma coisa, tipo um momento de superação e tal, e as pessoas começaram a falar, eu falei, quer saber, eu vou colocar no feed, porque talvez pessoas passem pelo que eu passei, eu estou passando. E aí eu coloquei e não foi programado, não foi, eu falei, quem olha essa foto, porque a foto tá bonita. Eu tava bonita na foto, parecia que a gente, nossa, o casal Margarina lá, indo, toda arrumadinha, indo pra festa feliz, Vale Night, querendo mostrar a roupinha, sei lá. E eu até escrevi, eu falei assim, quem vê foto não vê o que acontece por trás, né? Quem vê foto não vê bastidor. Não, então, acho legal a gente pensar nesse lugar, que quando a gente olha para o outro, para a história do outro, alguém pode ler isso e falar, nossa, ela está falando que foi difícil se arrumar para ir numa festa. O problema, olha como a interpretação. O rumo da nossa vida, ele está nas pequenas ações, porque o peso que a gente dá é aquilo que a gente vivencia. Isso. A gente não pode medir dor. As pessoas têm mania de medir dor. Né? Não, comigo foi bem pior, porque eu tenho isso e ainda tenho um marido canalha. Não, mas eu fui demitida, não, mas, né? Quando a gente tem que achar, seja em qualquer história, justamente esse ponto de o que eu posso fazer hoje para sair desse lugar, seja de dor, seja de aprisionamento, seja, né? E não medir a dor do outro. E não medir a dor do outro. Então, olha que legal, quando você olha um exemplo de uma coisa que para ela naquele momento provou que ela tem força interna, que ela podia fazer isso. Não, e como eu te falo como profissional da área, assim, eu nunca imaginei que
a tortura emocional desse adoecimento subjetivo fosse tão avassalador. Mesmo trabalhando com pessoas há muito tempo com isso, trabalhei em PS, eu vivi isso, não é uma coisa alheia. Mas eu vou te falar, senti na pele isso, assim, essa sensação de impotência, esse sentimento de você perder completamente essa sensação de condução da própria mente, é muito louco. O teu corpo ter ali um movimento próprio que você não consegue segurar e você se cobrar que você quer ficar bem e aquela história, por que eu estou passando isso? Né? Mas por quê? Não, né? Não tenho. E a gente começa a se auto-julgar e aí querer encontrar saída num lugar que você não consegue achar. Então, assim, é muito perturbador. E o que nesse processo foi mais importante para você e ainda é importante? O que te ajudou? Bom, primeiro que eu acho que eu vivi uma coisa que as pessoas vivem com muita frequência, as pessoas que me procuram. Primeiro isso. Nada como uma experiência na carne, não que tenha sido bom, não que eu queira ver novamente. Deus, universo, obrigado, mas, assim, agora eu já sei, senti, né? Laboratório mas, assim, já fiz. Laboratório foi feito. Não precisava. Mas assim, eu acho mesmo que todas as situações difíceis que a gente passa na vida, elas precisam trazer algum ganho para nós. Assim, eu quero me sentir um pouco melhor, um pouco mais conhecedora sobre. Não é possível que a gente passe por uma pancada dessas e eu sou a mesma. Não, não sou. Então, assim, eu estou aprendendo sobre. Então, assim, a vulnerabilidade ensina bastante. Eu costumo entender o que isso vai agregar na minha vida, o que isso acrescenta na minha história. Então, eu acho que essa é uma experiência dificílima, dolorosa, mas que está agregando para mim. Eu estou entendendo, eu acho que eu servi também, quando eu contei esse depoimento, para muitas pessoas se inspirarem nisso, entenderem que isso não é uma frescura, não é uma besteira, entenderem que um profissional da saúde também padece. Então, assim, eu posso olhar para isso e fazer algo sobre. Então, acho que também... E você fala muito quando positivo. A gente perde alguém. E você perdeu o seu pai, eu lembro da conexão que você tinha com ele, vocês eram muito próximos. E o quanto isso, eu tenho essa conexão também com meu pai. Acho que se eu pensar na morte dos meus pais, do meu irmão, da minha filha, claro, todos nós, né? Eu não consigo imaginar, acho que eu não tenho forças para sobreviver. E a gente tem. Então, acho que essa também foi uma reviravolta de você conseguir seguir, né? Mesmo ali trabalhando, se colocando de novo como vulnerável, como uma pessoa que estava sofrendo. Foi uma reviravolta também, né? Eu acho que o maior desafio para mim, e acho que para as pessoas em geral também seja, é a gente percebendo que nós não controlamos nada. Então, esse lugar de que eu acho que eu não suporto é um lugar que não cabe ninguém. Porque a gente tem que suportar. Porque quando a vida apresenta, ela não vai perguntar, você está preparadinha? Então agora vai. É aquela coisa, as coisas são... A pancada vem. Não, então, assim, o meu pai teve um câncer, desenvolveu um câncer quando eu casei, né? Eu casei e meu pai diagnosticou mieloma múltiplo, que é um câncer. E foram 12 anos, quase 12 anos, de muito sofrimento. Momentos bons, mas momentos difíceis de luta. E é tão engraçado porque eu achava que Deus tinha esquecido, assim, que Deus, assim, não vai acontecer. Sustinho, não assim. vai. Não, ele não vai morrer mais. Agora é isso aí, né, tal. Mas a gente nunca quer que vá, né? E aí, quando aquilo acontece, você tem que lidar. Então, assim, o ter que lidar com as pancadas da vida é o que nos obriga a entender que a gente não controla nada, mas que a gente vai suportar tudo aquilo que aparecer na nossa história. Porque, por alguma razão, a gente precisa viver aquilo e aquilo faz parte da nossa jornada. Então, é uma paulada que você não sabe de onde veio. Mas, não, eu tenho saudade do meu pai todos os dias. Teve um dia que eu falei assim, meu Deus, mas será que eu vou chorar sempre? Será que eu não vou acostumar nunca? E aí eu fiquei pensando que não, porque quanto mais o tempo passa, mais saudade eu tenho. Nossa. Porque é mais um tempo que eu não vejo. Meu né? Deus. Então,
E aí a pessoa vem e fala assim, ele está dentro de você. Eu falo, não, eu quero ver ele aqui, ó. Eu quero ver ele aqui na minha frente. É muito diferente. Então, a gente ter que lidar com os nãos da vida e encontrar recursos para tocar, eu acho que é por isso que a gente está aqui. Né? Com certeza. Porque é o tempo inteiro um aprender a lidar com subterfúgios. A vida é uma escola. Exato. Pamela, foram tantas reviravoltas. Estou com uma caixinha aqui para que você coloque uma intenção sua. Você passou por tanta coisa na vida, né? Teve a reviravolta da faculdade de jornalismo, que foi para psicologia, né? Você perdeu, né, o seu pai, você Ganhou teve a uma filha, maternidade, né? ganhou uma filha, tanta coisa aconteceu na sua vida, a ansiedade agora que você está lidando. Mas o que está dentro do seu coração que você quer realizar? Essa é a caixinha das intenções. É. Que lindo E aqui você vai escrever. Tem um lance Uma esotérico, tem um intenção. lance esotérico, né? Legal. Escrevo e é segredo? Não, você Você- vai escrever e você vai contar pra gente, você vai se comprometer com a gente, com a audiência de uma coisa que você ainda não conseguiu fazer, mas Que que você você quer queira. realizar. Que eu quero. Uma próxima reviravolta. Aí você conta Nossa. pra gente qual é o prazo aí que você quer realizar esse São sonho, esse tantas coisas, desejo. tem que eleger uma, né? É, elegeu uma. E aí a gente vai te ligar. A gente vai te ligar pra saber se você É? realizou. A gente vai te contar. Tá bom. Então vou escrever assim, né? Deve vir muita coisa, né, na Muita cabeça. coisa na Eu não passei pela situação de falar assim, coloca, escreva aqui sua Aí intenção. qual seria a sua? Seria a sua Qual é a sua reviravolta? A minha futura, minha passada, minha Não, presente. futura. Uma intenção que o programa Reviravolta seja uma referência no Brasil Ah! de comportamento. E pior que parece um jabazinho, mas hoje Mas é a o intenção. nosso, é a nossa. Hoje eu deixei. Gente, e aí daqui a um ano, quem que vai ligar pra gente? Marcão. que vai ligar? Marcão Você, na produção, Marcão. Boa. Fala assim, aí realizou? Realizei, eu tô rica! Mentira, brincadeira, gente. Nossa ideia é levar histórias inspiradoras. Depende do que é riqueza. Eu sou Depende rica, muito tenho da saúde, riqueza, tenho não é? grandes amigos, tenho uma família incrível. Pessoa Não, eu faz quero um que livro, você né? leia. Ah, tá. Tem que ter Tá. o poder da palavra. Então tá bom, vamos lá. São muitas coisas, mas Manifestação. eu acho que a primeira coisa eu não sou uma pessoa de querer muitas, assim, eu não sou coisas muito elaboradas, né? Eu quero viajar para o exterior com a minha filha e me sentir livre para curtir com ela sem cobranças ou excessos de preocupações. Ai, que delícia. Isso dá Porque pra fazer, eu Pan. me cobro muito, eu sou muito preocupada, eu tenho muita dificuldade de delegar e eu gostaria de estar com ela, mas verdadeiramente, não só lá postar a foto e estar descabelada lá, desesperada, que nem eu vejo muitas pessoas. Eu quero estar em paz, eu quero estar com ela lá curtindo, feliz, lidando melhor com as adversidades, eu quero conseguir isso, sabe? Eu me emocionei. Curtir, Porque a gente viajei, né? Não para o exterior, mas viajei. Mas, na maior parte das vezes, tensa, preocupada, queria fazer uma coisa, não fiz, e sei o quê, blá, blá, blá. Eu quero relaxar, eu quero que ela tá esteja com ela, comigo né? e estar bem 100%. feliz com ela, né? Porque ninguém permitir, fala, mas às vezes a gente ficou nessa fase, parece que a gente fica mais feliz quando o filho não tá. Ah, eu tô seguro que o filho tá lá e agora eu tô curtindo aquela doidada. Eu quero poder curtir com ela e ser real isso, verdadeiro. Eu me senti livre com ela ali. Gostoso, ela tá curtindo, eu tô administrando, eu não tô... preocupação sempre vai existir, mas com excesso de preocupação. Então, isso é um ideal, eu gostaria de Ai, conseguir. pronto, também quero. Quero viajar com a Sofia. Pronto, vamos viajar juntos. Vamos viajar com as nossas filhas maravilhosas. Mas é um momento que desejo. você também precisa parar, é estratégico, né? Você tem que criar ali uma logística. Olha, não vou fazer entregas de mídia, não vou fazer o isso. curso, não vou Isso. atender. Isso é difícil também. Cada A gente tem que escolha é uma aprender isso. renúncia. Cada escolha é uma renúncia e abrir mão. E você sabe que nessa transição de carreira, eu me cobrei muito. Meu Deus, já tinha que estar fazendo isso, já tem que ser... De repente eu falei, eu me permito, eu não vou ser cruel comigo, eu fui a vida inteira. Eu me permito para 6 meses, para 1 mês da minha vida, 1 ano da minha vida e falar para onde eu quero ir, porque senão a gente vai indo. E eu falei, pô, eu trabalho desde os 15 anos, eu tenho uma vida produtiva e quero ser longeva e trabalhar muito ainda. Se eu não conseguir parar e cancelar essa agenda maluca, porque é muito fácil a gente justificar, não tenho tempo, não tenho, preciso, não precisa nada, precisa olhar para dentro, precisa parar. Seja para uma viagem, né, com a família, seja para encontrar amigos que a gente quer e não consegue.
a gente tem que se permitir, mas tem que ter Disciplina, é isso aí. Disciplina de chegar ali e falar. Acho que é o segredo vou da parar. vida, Então, né? Disciplina de organizar essa agenda, tirar esse tempo, fazer essa escolha, renunciar a outra e fazer acontecer. Eu deixaria um recado para as pessoas que estão assistindo aqui. Para onde elas correm tanto? Para onde elas estão indo? O que elas estão fazendo da própria vida? Quais escolhas que elas estão seguindo? Aquilo que realmente brota no coração delas ou aquilo que elas acham que precisa fazer? Porque tem muita coisa que a gente, sim, precisa fazer, mas para chegar num lugar que faz sentido para nós. E não estar fazendo algo que a gente acha que seja necessário, preciso, machuque e que a gente vá chegar num lugar que disseram para a gente que tem que estar. Ou que a gente incutiu na mente que tem. Então, sempre é tempo para a gente parar e lembrar que o tempo corre, que o tempo é muito curto, que essa vida é um sopro e que escolher aquilo que realmente é nossa prioridade e que nos conecta com a nossa verdade é essencial. Uau! Obrigada, Pan! Obrigada eu. Foi incrível. Acabou nosso tempo? Estourou nosso tempo. Sério? Não, por favor. Bom, vamos falar das suas redes sociais. Para quem não segue ainda, Psipamela, @Psipamela, @PSPamela. Eu quero convidar também Érica e Denise, por favor. Eu fiz um aplicativo de atendimento psicológico, eu lancei esse ano. Chama-se PSIAP, PSIAPP. Convido a todos a baixar e me dar um feedback. Esse aplicativo de atendimento psicológico é para você cuidar do seu emocional. A minha ideia é trazer a psicologia acessível a todos. Então, o nosso aplicativo ele é muito inovador, porque você pode fazer sua sessão imediatamente. É como Uber da psicologia. Caramba. Então, a gente tem lá a sessão imediata com valor bem acessível, para que todo mundo possa fazer e seja a porta de entrada com todos os profissionais você que tem lá. Você tem esses profissionais à disposição e aí Hoje nós temos, eu tô segurando um pouco os profissionais, porque tem muito profissional, a gente tem uma média de 1.800 profissionais cadastrados. Caramba. E a gente tem profissionais de todas as linhas, todas as abordagens e todos os valores, todos passam por uma curadoria por nós, todos estão ali capacitados para te atender, cada um com a sua abordagem, e a ideia é a sua saúde mental a um clique. Então, você baixa o PSIAP, a gente tem disponível para iOS e Android, e você faz a sua consulta. Para mim, é super importante que vocês deem um feedback para mim, porque a minha intenção é, a gente precisa cuidar de nós. É muito importante. E esse momento de você estar ali no seu celular, baixar o aplicativo e poder, em qualquer momento, 2 da manhã, né? Para quem quiser conhecer o meu trabalho, o PSIAP é exatamente isso. Eu quero que todos façam psicoterapia, porque faz muito bem. Missão de vida. Muito obrigada pela presença, Obrigada, sucesso. Obrigada. Sabe, que você continue fazendo esse conteúdo lindo, as lives, que as pessoas entram ali para falar muito de relacionamento, gente. Tem gente que gosta muito da Pamela porque ela fala a verdade, o que a gente vive, né, como um casal, como amiga, como filha, como mãe. E que você continue fazendo esse trabalho, que eu sou sua fã, você sabe. Bom, eu quero só dizer que elas são 2 mulheres maravilhosas. Para quem caiu de paraquedas está assistindo, pessoas competentes, pessoas de verdade, humanas, sensíveis e estão trazendo um conteúdo de muito valor. Então, quem está assistindo, compartilhe o vídeo, conte para os amigos, porque é muito importante quando o programa está começando e ele é um programa que tem valor. Se você identificou isso, tem uma rede de apoio. Conta para todo mundo, porque é muito legal. Vocês estão trazendo algo muito importante e a gente está carente disso, de conversas profundas, de um olhar mais sensível para o humano. Então, eu estou muito honrada de estar aqui. E fico muito feliz que essa pessoa que está assistindo aí gostou tanto quanto eu de estar aqui com você. Que você volte inúmeras vezes. Portas abertas. Muito bom. Obrigada. Obrigada.